diminua, que o Senhor cresça, se faça um gigante nesse ambiente. Toma a vida do teu servo nas tuas mãos. Usa teu filho com intrepidez, com autoridade, com graça e poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Shalom Adonai. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, dá uma glória a Deus. Está muito feliz, dá outra glória a Deus, irmão. Como é costume dessa igreja matar o diabo de raiva, dá outra glória a Deus aí. Louvado é o nome do Senhor. Peço aos irmãos que eu não estou muito bem fisicamente, mas eu falei, eu não vou dar esse gostinho para Satanás. Eu vou lá pregar a palavra do meu Deus. Abra tua Bíblia aí no livro de Levítico, capítulo 6. Já é o 6º dia dessa campanha. Mais um elo. Glória a Deus. Levítico capítulo 6. Quem achou disso, amém? Amém. Quem não achou disso, misericórdia? Facinho, né? Levítico capítulo de número 6, versículo, apesar de ser o 13 da campanha, nós vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. 12. Mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve se apagar. Toda manhã o sacerdote acrescentará, repita, acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. 13. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Em algumas outras versões, julgo até talvez a maioria, está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Coloca a Bíblia no banco, dá a mão para o teu irmão do lado. Louvado seja Deus. Olha para ele, dá um sorriso para ele, alegra a vida dele. Fala para ele: ei, Jesus te ama e eu também te amo. Vai se acostumando. Pode endireitar essa cara. Nem adianta se aborrecer comigo. Lá no céu nós vamos viver a eternidade. Então se acostuma logo. Não tem para onde correr. Fala para ele: ei, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Logo, logo estaremos partindo para a Nova Jerusalém, para a Terra Santa, nos lugares celestiais, onde não há dor,
onde não há contenda, onde não há problema, onde não há conta, onde não há transtorno, onde não há aflição, onde não há nada que nos possa tirar da presença do Senhor. Levanta as mãos aos céus, sobre a cabeça, fecha o olho. Vamos unir a nossa oração com a oração dos irmãos que já passaram por aqui, com as orações de cada um que já se ajoelhou nesse lugar, invocando a presença do Senhor. E mais uma vez eu te convido, em um clamor unificado, a pedir que o Senhor abra o céu em direção a este lugar e enche este lugar com a glória vinda do céu. Pai amado querido, neste momento uma vez mais nós clamamos ao Senhor. É inevitável não sentirmos a tua presença neste lugar. É notório, meu Deus, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, mesmo sendo falhos e pecadores, o Senhor tem interesse em ter um relacionamento conosco. E nós muitas das vezes passamos isso desapercebido. Mas neste momento, papai, tendo certeza da tua presença neste lugar, nós pedimos perdão mais uma vez e pedimos ao Senhor que venha nos encher neste momento com o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, papai, pedimos ainda que o Senhor acampe os teus anjos, papai, nas regiões celestiais que compreendem o espaço aéreo dessa igreja e dessa cidade, neutralizando, desfazendo e aniquilando toda ação maligna das trevas contra as nossas vidas. Desde já nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Sempre dando glória misturada com aleluia. Se é para Jesus, pode ser melhor. Bata a palma para Jesus. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, no sexto dia dessa campanha, mais um elo, estamos na responsabilidade de apregoar as boas novas, o Evangelho de Jesus, a palavra santa, que cura, salva, edifica, liberta, transforma e leva para morar no céu. E Deus me deu algumas coisas para se falar neste lugar. O tema da campanha é incendiados. Texto de referência nós lemos: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E para entender o que é esse fogo sobre o altar, o que fazer para ele não se apagar e qual o efeito que ele tem quando fica aceso, para entendermos a campanha incendiados, eu preciso explanar um pouco a respeito do que é esse fogo. E a história começa um pouco antes. Depois da saída dos hebreus, das 10 pragas saindo do Egito, atravessam o Mar Vermelho e eles vão se deparar num lugar que hoje é conhecido como Monte Sinai. Naquele lugar, no deserto, depois de passarem mais de 440 anos como escravos, Deus faz esse povo, antes de tomar posse da terra prometida, parar neste lugar chamado Monte Sinai. Lá ele fala com Moisés: Moisés, sobe ao monte, eu vou falar contigo. Moisés sobe o monte, passa lá 40 dias, e é o primeiro relato de alguém que jejua 40 dias, a ponto de o povo dizer: Moisés é morto, levantemos outro líder para que tome a decisão de tomarmos posse da terra prometida, ou talvez voltar para o Egito. Quem sabe Faraó nos aceite como escravos, lá pelo menos nós temos onde morar. Ele chega ao ponto de dizer e fazer um bezerro de ouro neste período. E é estranho, porque um povo que passou 440 anos como escravos, vivendo na miséria, ser subjugado por um povo mais forte, quando eles se reúnem e fazem um clamor, Deus ouve do céu, levanta o libertador, cumpre sua promessa e tira o povo do Egito. Mas um dia eles estão numa situação de escravo, sem nenhuma posse, e no outro dia eles estão pegando toda a sua riqueza, ouro puro, e fazendo uma estrutura de um bezerro de ouro em ouro maciço. O que nos faz entender historicamente que antes de clamar a Deus, quando se afastaram de Deus, a situação era de escravo.
Mas quando eles clamaram ao Senhor, saíram dessa situação e chegaram a ficar ricos. Saíram do Egito muito ricos, milionários. Pegaram a sua bênção e se transformaram em maldição, fazendo bezerro de ouro para adoração. Quando eles fazem, as 12 tribos se uniram, só 2 delas não fizeram, não aceitaram essa adoração, não contribuíram para que fosse feito o bezerro de ouro. Talvez você saiba, mas eu vou dizer, somente a tribo de Judá e a tribo de Levi, justamente a tribo do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu origem a Jesus Cristo, e a tribo de Levi, que deu origem aos sacerdotes, responsáveis por estar, manusear e levar a presença de Deus diante da humanidade. Só para os tribos não concordaram com a adoração. Tem alguém aí que faz parte dessas 2 tribos? Levanta a mão e dá uma glória. Eles foram naquele momento protestantes. Eles foram os crentes mais crentes. Falaram: não podemos adorar um bezerro de ouro, porque nós adoramos um Deus vivo, um Deus que nos tirou do cativeiro do Egito, um Deus que abriu o mar vermelho para que a gente passasse, um Deus que exterminou o maior exército da face da terra, o mais bem aparelhado, assim, um Deus que colocou a coluna de fogo diante de nós à noite para não morrermos de frio, o mesmo Deus que colocou a nuvem diante de dia para não morrermos torrados num deserto escaldante de 65 graus, o Deus que mandou matar do céu. Nós não podemos trocar a adoração desse Deus para adorar um bezerro de ouro. Aleluia. Parênteses, nos dias de hoje tem trocado a adoração para o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, para adorar em qualquer tipo de outra coisa. Meu Deus. Não se engane, Deus está vendo e Ele não aceita. Ele nunca aceitou. Ele deixou isso como o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Ele nunca aceitou e Ele nunca vai aceitar. Se ainda tem algo que você coloca entre você e Deus, tira o bezerro de ouro. Tira o bezerro de ouro. Faça parte das 2 tribos de Judá e de Levi. Não aceite, pastor, mas vai doer muito. É melhor doer você ir morar no céu de que passar tranquilo e você terminar com vida no inferno. Mas a Bíblia diz que Moisés, quando desce dos 40 dias, ele vê justamente o bezerro de ouro. Ele fica irado. Ele pega o escrito que eram os 10 mandamentos dados pelo próprio Deus e quebra de tanta raiva e fala: quem fez isso? Arão, seu irmão, da tribo de Levi. Fala: foram as 10 tribos. Só a tribo de Judá e a tribo dos levitas não concordaram com isso, não compactuaram com isso. Nós falamos que não era para fazer. Ele foi lá e desfez tudo. Deus volta a falar com ele: Moisés, agora volta para o monte. E dessa vez eu não vou te dar as tábuas. Eu não mandei você quebrar. Vai lá e talha 2 pedras de novo, porque eu vou te dar os 10 mandamentos novamente. Mas dessa vez você vai ter o trabalho de levar as pedras até lá em cima e ficar mais 40 dias sem largar de ser besta. Quantas das vezes a gente faz um sacrifício e nós estamos na campanha? Cumprimos toda a campanha e às vezes com pequenas coisas perdemos todo aquele sacrifício que foi feito. Deus está falando com pessoas aqui: não perca o teu sacrifício. A vitória está bem pertinho diante de você. Pastor, mas está difícil, eu estou para ceder. Calma, só mais um pouco. Só mais um pouco. A bênção de Deus está para chegar na tua mão. Glória a Deus. Não sou muito de contar testemunho no meio da palavra, porque eu gosto de pegar a palavra. Mas tem um amigo meu, muito amigo, conheço há quase 40 anos. Ele jejuou por 7 dias, pastor. Ele falou assim: Vaz, comecei jejuando pão e água. Nos últimos 3 dias eu estava só na água. Mas também, quando foi do 5º dia para frente, eu andava na rua, onde eu passava, o demônio manifestava. E eu, na presença de Deus, estava igual pastada viçosa, pouca carne, muito óleo. E fui pregar. Quando eu peguei o microfone, Deus trabalhou. Almas se renderam aos pés de Cristo.
Mas quando terminou o culto, eu botei o pé para fora da porta. Eu só pensei, eu não falei da minha boca, eu pensei, eu sou o cara mesmo. Neste mesmo momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo: se você é o cara, então prega essa minha presença. No outro dia ele foi cumprir uma agenda. E ele me falou: pastor Edilson, eu me rasguei, eu me preparei, eu gritei naquele microfone, mas nada aconteceu. E eu perguntei: e o que você fez? Ele: fui jejuar 7 dias de novo. Não perca o sacrifício que você está fazendo por bobagem. Moisés sobe, volta 40 dias e vem com as tábuas, ali no Monte Sinai. E Deus começa a dar para ele a lei mosaica, que a gente conhece, 613 mandamentos. Eles estão relatados aqui, parte dele nós vemos. Ele fala sobre o fogo, ele fala sobre o altar, ele fala sobre os tipos de sacrifício. E Deus dá para Moisés o arquiteto de onde tudo isso ia ocorrer, na tenda da congregação, um lugar onde estava reservado para ter a presença de Deus. Deus dá todo o projeto para Moisés. Moisés, as paredes vão ser de pano, de linho dessa cor. Pede para o povo. Engraçado que eles estavam no meio do deserto. Onde é que o povo arrumou esse material? Dinheiro eles tinham. Mas arrumaram o material. A madeira era específica, o ouro tinha forma de preparar, os utensílios tinham tamanho, comprimento, largura e altura. A tenda tinha 3 ambientes, fora o quarto que era fora o próprio arraial, o lugar onde as pessoas moravam. Resumindo, a tenda da congregação, os 3 ambientes que eu já falei aqui a respeito disso, tinha o primeiro, onde passava pela primeira porta, e você chegava até um lugar chamado alto. Isso nós vamos falar já já. Na segunda porta era um lugar chamado de santo, onde tinham 3 elementos com a grande representação. O primeiro dele era a menorá, um castiçal com 7 pontas. Na ponta tinha uns copinhos cheios de óleo para acender aquelas 7 pontas, representando a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Era o único instrumento de iluminação naquele lugar, Tiago. Era a única luz que tinha no lugar santo, no segundo ambiente, depois da segunda porta. Isso à esquerda. Logo à direita tinha uma mesa com 12 pães, que eram trocados a cada semana. Quem fazia isso? Os sacerdotes da tribo de Levi. Recordando você, acabei de falar, uma das únicas 2 tribos que não se corromperam na adoração ao bezerro de ouro, que foram escolhidos para manusear as coisas no templo, na tenda da congregação. Só eles podiam entrar lá. O sumo sacerdote tinha que ser da tribo de Levi e da família de Arão. Era mais específico ainda. E no livro de Lucas ainda vai dizer assim: quanto mais é dado, mais é cobrado. À direita tinha esses 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Uma mesa colocada com 2 fileiras de pães, 6 e 6, representando a comunhão de Deus com o seu povo. Não há nada que represente mais a comunhão de que assentarmos uma mesa e participarmos de uma ceia. Fazemos isso uma vez por mês na igreja. Fazemos no próximo domingo, inclusive, é a Santa Ceia do Senhor, onde vamos esperar uns pelos outros, vamos citar os textos bíblicos. E a gente sempre fala de comunhão e não entende, mas essa comunhão está representada dentro da tenda da congregação. Era para toda vez que o povo lembrasse dessa mesa, desse objeto, que o Deus quer ter comunhão com o povo. Deus quer assentar na mesa junto conosco. Deus quer ter proximidade
O terceiro objeto era uma mesa onde tinha um altar de incenso. Esse incenso era acendido de manhã e à tarde, às 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. Esse incenso subia e representava as orações do povo, mestre Gabriel. Como se Deus recebesse cada petição. Não é como hoje que nós oramos a Deus e Ele escuta cada um de nós. Apesar de escutar, mas tinha todo um rito para que Deus recebesse as orações do povo. Esse incenso era acendido às 9 horas e às 15 horas, também apontando para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que foi crucificado às 9 horas da manhã e padeceu justamente às 15 horas da tarde. Depois da segunda porta, terminando esse último objeto, era a terceira porta, e dava acesso ao lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, onde lá dentro só tinha um objeto: a arca da aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com 4 argolas nas pontas e com um varão atravessando em cada uma delas, porque nem mesmo os sacerdotes da tribo de Levi poderiam encostar na arca de qualquer jeito. Tinha todo um ritual até tomar banho, jejuar, sacrificar e trocar de roupa para depois tocar na presença de Deus. E a gente às vezes quer entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Se Deus fosse colocar a mesma regra no dia de hoje. Você passou o dia se consagrando para entrar na presença de Deus? Ou você passou o dia distante do Senhor, sujando as tuas vestes? Você só está vivo, meu irmão, por causa da misericórdia do Senhor. Porque por mais que a gente tente passar o dia consagrando e limpando as nossas vestes, mesmo assim nós pecamos. Por ação, por pensamento, pelo olhar, pelo falar, até pelo ouvir, que é uma ação passiva. Mas eu só estou ouvindo, e mesmo assim está pecando, está absorvendo. O Santo dos Santos tinha a presença de Deus representada pela arca da aliança. Dentro dela tinha 3 objetos: um pote com maná que Deus mandava todo dia. O único maná que não apodreceu na face da terra foi esse pote de maná. A vara de Arão que floresceu, e a tábua, justamente as 10 tábuas, as 2 tábuas dos 10 mandamentos do Senhor, que Moisés subiu e desceu com elas. Em cima da arca tinham 2 anjos com as asas cobrindo os rostos, e no meio uma baciazinha. E ali o Senhor se manifestava. Naquele meio aparecia a presença do Senhor. Só que não podia estar de qualquer jeito. O altar de incenso tinha que ter sido acendido, e aquele lugar tinha que estar cheio de incenso. Porque até o sumo sacerdote se consagrando 48 horas como eles faziam, nem dormia de um dia para o outro, para que por um acaso dormindo não fosse sonhar e pecasse no sonho. Está na Bíblia. Eu sei que muitos aqui não gostam de ler Bíblia, mas está na Bíblia. Meu Deus. Que é isso, pastor? É verdade, né? Não vim aqui para tapar o sol com a peneira. Se eu fizer aqui um levantamento de quem já leu a Bíblia toda aqui, não levanta a mão, não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Mas você sabe, nós falamos que amamos a Deus e não é. Nós falamos que queremos a Jesus Cristo, mas nós temos dificuldade de ter um relacionamento com Ele. Nós temos dificuldade de expressar isso. Nós temos dificuldade de fazer qualquer sacrifício para estar na presença de Deus. Mas se alguém perguntar, eu estou na presença de Deus. Quer Deus? Claro. Vem morar no céu? É óbvio. É a mesma coisa dizer que quer viajar para os Estados Unidos e não ir para o aeroporto pegar o avião. Quer ser trasladado como Filipe, no livro de Atos. A Bíblia tem uma viagem que tem relatado, mas é um assunto para outro dia.
no Santo dos Santos, a presença do Senhor. A Bíblia diz que às 15 horas, pastor, quando Jesus Cristo padeceu naquela cruz e falou, tetelestai, está consumado. A Bíblia diz que no altar da terceira porta, onde tinha um véu de 8 metros de altura, ele se rasgou de cima a baixo. A Bíblia diz que a partir daí todos passam a ter acesso à presença de Deus sem passar pelo sumo sacerdote. Não tem desculpa para você entrar na presença de Deus nos dias de hoje. O véu já foi rasgado, o preço foi pago na cruz. Só depende de você. Não adianta você arrumar desculpa. Não adianta você botar a culpa em ninguém. A culpa é sua. Pastor, mas é muito difícil. Foi fácil para Jesus. E ele ainda disse: não vai ser fácil não. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, depois me siga. No mundo tereis aflições, mas tem de fé, ou em algumas tradições, bom ânimo, porque eu já venci o mundo, você não tem que fazer mais nada. Relatando o tabernáculo, eu falei que o primeiro ambiente eu ia deixar por último. A primeira porta, ela dava acesso ao átrio, e no átrio tinham 2 elementos principais: a churrasqueira gigante de 3 metros por 3 metros de altura, onde era oferecido o holocausto, e a bacia de bronze, onde os sacerdotes, depois de fazer o sacrifício, se lavavam. Nós lemos no texto que ele tinha que trocar de roupa para pegar as cinzas e levar fora do arraial. Não era no meio da cidade igual tem um papalixo aqui dentro, não. Era pegar fora da cidade e levar. E num lugar, como se fosse uma mata-virgem, um lugar puro, para jogar essas cinzas. Quando ele voltava, ele trocava de roupa de novo, para poder continuar os seus trabalhos. Nesta churrasqueira gigante, no altar do holocausto, era que era oferecido os sacrifícios. E existem vários tipos de sacrifício. A Bíblia, quando você vai ler aqui mais para frente, lá em Levítico, capítulo de número 9 aproximadamente, lá está os tipos de sacrifício que existiam. Mas nesse lugar, que é a churrasqueira gigante, o lugar do holocausto, o lugar do sacrifício, é onde se refere o texto básico que nós lemos dessa campanha. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Na minha tradução, uma tradução mais correta para entendimento do nosso português, diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Só tem um detalhe: Levítico capítulo 6, quando Deus fala isso, nós lemos do versículo 8 ao 13. Por 3 vezes o Senhor fala a mesma frase, dá a mesma ordenança, irmão. Ele fala a mesma coisa que o Tiago. O fogo não pode se apagar, como se ele estivesse falando, pastor Bel. Você entendeu? Entendi, Senhor. O Senhor já falou uma vez, mas eu vou falar de novo. O fogo é para ser aceso e não deixe apagar. Entendeu? Entendi. Mas eu vou falar de novo no versículo 13. Olha, mantenha o fogo aceso, porque ele não deve ser apagado. Esse fogo do holocausto, esse fogo que consome o sacrifício, ele não pode ser apagado. Esse fogo não estava aceso ainda. A gente lê como parece que ele já estava aceso, mas não estava. Deus ainda estava instruindo o povo. Deus estava dando a lei mosaica para Moisés, falando com Moisés: Moisés, você entendeu que o fogo não pode apagar? Você entendeu que os sacerdotes
vacilar, o posto fica desguardado. O fogo não pode apagar sobre o altar. Aleluia. Eu perguntei de qual tribo você era e você me confirmou que era da tribo de Levi e de Judá. Somos descendentes de Jesus, então somos da tribo de Judá. Glória a Deus. E somos da tribo de Levi porque fazemos a obra do Senhor. Aleluia. O que você tem feito para não apagar o fogo sobre o altar? Meu Deus. O que você tem feito para não apagar o fogo? Eu vou ler. A Bíblia diz, e Deus dando instrução a Moisés, na sequência, estamos no capítulo 6. Se você continuar lendo, ou ouvindo, né? Que hoje você põe a Bíblia para ouvir. Enquanto lava a louça, você escuta pelo menos uns 3 capítulos rapidinho. Viu? Fica tranquilo. E se você escutar 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia em um ano, tá? Rapidinho. Quer dizer, se você ler 6 por dia, em 6 meses. Se ler 12, 3 meses você lê a Bíblia todinha, tá? Fica a dica. Hashtag fica a dica, né? A lenha, o tabernáculo, os utensílios, até mesmo a arca da aliança, Deus não mandou anjos, Deus não desceu do céu para fazer esses utensílios, Deus não desceu do céu para fazer o tabernáculo, não, Ele só deu a ordem, disse como Ele queria, falou: agora façam. E depois que vocês fizerem, vocês têm que ter essa conduta. Depois que tudo acontecer, vocês têm que permanecer fazendo isso. Ele deu todo o relatório. Uma dessas coisas era fazer o quê? Colocar a lenha justamente onde o fogo não podia se apagar. Ora, não é muito difícil de entender. Para ter fogo, precisa de alguma coisa que tenha combustão. Era madeira, pastor. A lenha. E a lenha não era de qualquer jeito, pastor. Deus tem um jeito de organizar a lenha sobre o altar. Aleluia. Neste momento, Deus deu todo o relatório para Moisés. Eles constroem a tenda da congregação. Eles constroem a arca da aliança. Eles preparam todos os objetos, a menorá, o pão a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. Eles constroem essa churrasqueira gigante de 3 metros por 3 metros, o altar do holocausto, a bacia de cobre para poder se lavar, as vestes sacerdotais. Eles preparam tudo. E quando chega no capítulo de número 8, há todo o ritual de inauguração do templo, ou melhor, corrigindo, de consagração do templo. Quando nós voltamos para cá, fizemos oração, ungimos, apresentamos: Senhor, este lugar é um lugar de oração, é um templo do Senhor, Pai velho. Quando nós vamos nos reunir, prestar culto ao Senhor, fazer a obra de Deus. Lá não foi diferente, irmão Marcelo. Depois de tudo pronto, Deus fala para Moisés como era para fazer, e ele oferece sacrifício por ele, pela família dele, pela tribo de Levi. E eles vão consagrar o tabernáculo, a tenda da congregação. Mas só no capítulo 9, depois de consagrar o templo, depois de oferecido o sacrifício ao Senhor em consagração, aí Deus vira para Moisés e fala: Moisés, agora você vai pegar todo o povo, eles vão oferecer sacrifício a mim, todas as tribos, a tribo de Levi também, pelos sacerdotes, e você pela sua família e pela família. A Bíblia diz que eles preparam todo o sacrifício, irmão Loiano, no lugar do holocausto, no altar, onde é relatado aqui que não pode
fogo do céu Aleluia. e acende o altar. Glória a Deus. Uma história parecida está lá em 1 Reis, capítulo 17 em diante. Elias desafia Acabe com seus profetas. A Bíblia diz que ele faz o quê? Restaura o altar, coloca o sacrifício em cima do altar, molha tudo para não ter confusão de dizer que foi outra coisa, e faz uma oração a Deus. E a Bíblia diz que Deus responde com fogo e consome o holocausto. Glória a Deus. O próprio Deus acende o fogo do altar do holocausto. Não foi o homem que acendeu. Não usaram gasolina, não usaram carvão, não usaram pedrinha batendo, pólvora, nada. Foi Deus que mandou o fogo do céu. Só que Deus não mandou fogo igual na sarça ardente para Moisés, que tinha o fogo e não consumia, porque na verdade parecia fogo. Na tenda da congregação não era fogo de verdade, se botasse a mão queimava, tanto que tinha que recolher as cinzas todos os dias, mas o fogo não podia apagar. O altar de incenso que ficava lá depois da segunda porta, o incenso era feito com brasas tiradas do altar do holocausto, e levava lá para dentro às 9 da manhã e às 3 da tarde, e o fogo não podia se apagar. Aleluia. Só que interessante, como eu falei, Deus não acendeu fogo numa sarça ou do nada. Ele mandou colocar o quê? Lenha, repita, lenha. Ele mandou colocar o quê? Para ter fogo no altar, a gente precisa ter Lenha. Já foi falado aqui por outros pregadores. Eu quero ir numa linhagem que Deus me deu entendimento. Para pensar. O Espírito Santo é representado pelo quê? Por fogo. Fala, fogo. Fogo. O Espírito Santo de Deus é representado por Fogo. também é representado por água. E em Jesus Cristo foi representado por uma pomba. E é uma pregação para outro dia, tem explicação para isso. Mas vamos pegar que o Espírito Santo é representado por fogo. Atos capítulo 2. No dia de cumprir o dia de Pentecostes, no dia da festa, naquele dia desceu o Espírito Santo como línguas repartidas de fogo sobre cada um que ali estavam, e foram cheios do Espírito Santo. Então o fogo representa o Espírito Santo, sim. Mas espera aí, Deus só mandou fogo depois que ele colocou água? Se o fogo é Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós, quem é a lenha? Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi hoje. Você pode ser lenha a vida toda, mas você precisa deixar Deus acender esse fogo. Glória a Deus. Lenha você pode ser a vida toda, mas se não acender o fogo, você vai continuar sendo apenas lenha. É duro, porque a gente sabe o que tem que fazer para acender o fogo. A gente sabe o que precisa fazer para acender o fogo, mas falta coragem, falta largar alguns pecadinhos, falta a gente se santificar mais, falta a gente às vezes tomar uma decisão de largar algumas práticas, falta às vezes a gente se apresentar nos lugares que a gente anda como crente. Oh, glória. E hoje é o dia do Evangelho. E até me sugeriram, pastor, coloca lá o orgulho de ser crente. Gostei, vou botar. E é fácil a gente dizer aqui no meio dos crentes, eu tenho orgulho de ser crente. Entra lá no meu Instagram e vai folhear as coisas que eu boto de crente, você vai ver os endemoniados me xingando. Vai lá. Isso é porque vocês não têm um privado. Se eu mostrar o privado para vocês, e quando eu mostro para minha esposa, eu falei, ela vai falar assim, é melhor apagar o Instagram, acaba com isso. Mas nós estamos nesse mundo é para pregar o Evangelho. Aleluia. Quem é da tribo de Levi, levanta a mão. Glória a Deus.
Você é da tribo de Levi, você é sacerdote. Você tem a obrigação de propagar o Evangelho na terra. Você tem a obrigação de manter o fogo aceso. Você tem a obrigação de oferecer sacrifício. Você tem a obrigação de fazer o holocausto ao Senhor. Você tem a obrigação de preservar a presença de Deus nessa terra. Você tem que ser luz do mundo. Você tem que ser sal da terra. Você tem que ser a diferença onde você anda. Lenha, todo mundo pode ser, mas para acender o fogo, meu irmão, pastor, como eu faço para acender o fogo? A Bíblia diz que, aqui em Levítico tem a resposta, do capítulo 6 ao capítulo 10, leia, você vai entender. Deus só acendeu o fogo no altar do holocausto depois que Moisés ofereceu o sacrifício consagrando o templo. Deixa eu te falar uma coisa. Você é lenha. O Espírito Santo quer arder dentro de você. Glória a Deus. Mas Ele não vai fazer isso se você não sacrificar. Meu Deus. Se você não sacrificar, o fogo não vai ser aceso. O nome da campanha é incendiado, meu irmão. Quando o pastor botou esse nome incendiado, eu falei, meu Deus, segura a minha língua. Porque para chegar no nível de estar incendiado pela presença de Deus, o que é necessário fazer? Foi a primeira pergunta que me veio à cabeça. E automaticamente não precisa Deus responder, não. Porque a gente já sabe. Para eu ser incendiado na presença de Deus, eu tenho que largar tal coisa, mudar tal hábito, fazer assim, fazer assado, varrer a poeira debaixo do tapete, a sujeira, meus pecadinhos escondidos têm que ser exterminados. Aleluia. Deus só acendeu o fogo no altar quando Moisés ofereceu o sacrifício de consagração do templo. Deus só vai acender o fogo em você que é lenha. Você só vai ser cheio do Espírito Santo quando você se sacrificar a Deus. Pastor, e como eu faço isso? Aí, meu irmão, eu posso puxar para tanta coisa aqui. Quer ver o primeiro sacrifício que dói, pastor? Os pastores em geral não gostam de falar, porque já falam que está roubando. O pastor não pode trocar os pneus do carro e falar que ele está roubando o dízimo das ovelhas. Quer sacrificar? Fazer o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Glória a Deus. Eu não acredito no dízimo. Então vai viver na miséria só. Ah, pastor, mas tem uns vizinhos meus que nem creem que são prósperos. Eles nem dizimam. Pois é porque você não leu a Bíblia. Porque em Malaquias, lá no capítulo 4, ele vai dizer assim, ó. Aliás, no capítulo 3, no último versículo, salvo engano 18. Vai dizer assim, outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Sabe quando que ele está falando isso? No dia da salvação. Aleluia. O ímpio pode até ter dinheiro, não ser dizimista nem nada, mas naquele grande dia ele já recebeu o que ele tinha para receber na terra, porque não fez a aliança com Deus. Mas você é crente. Você tomou posse que é da tribo de Levi, da tribo de Judá. Você é servo do Senhor. Onde você anda, você tem o título de crente. Quer ver o sacrifício? Eu falo ou não falo? Fala. Lê a Bíblia. Aleluia. Quem quer conhecer Jesus aí? Glória a Deus. Quem quer conhecer Jesus de verdade? Levanta a mão bem rápido. Aleluia. Vos apresento. Está aqui dentro, viu? Glória a Deus. Quem está com a Bíblia aí? Aleluia. Você está segurando Jesus na tua mão.